Bom dia, turma. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo daquela série produzida pelo PIB de Física 2020. E hoje eu vou aqui comentar com vocês um pouquinho sobre hidrostática e comentar também sobre o tubo em U e sua aplicação na física, a sua utilidade. Bom, para isso eu trouxe aqui para vocês um programa, uma apresentação e eu vou estar respondendo aqui com vocês um exercício, certo? Bom, vamos lá. Antes da gente tratar do tubo em U, a gente tem que entender um pouco sobre o que é a lei de Stevin. Bom, a lei de Stevin, ela explica basicamente o que acontece com a pressão de um determinado líquido em relação à sua profundidade, certo? Bom, eu estou aqui com um exemplo do tubo em U. Como vocês podem ver, é muito autoexplicativo. É um tubo aberto em duas pontas em cima, aqui, e que se conecta embaixo, de alguma forma. E se esse líquido posto dentro desse tubo for homogêneo, a gente tem aqui uma equivalência entre pontos em uma determinada altura, independentemente da parte do cano que ele esteja. Ó, como vocês estão vendo aqui, o ponto A e o ponto B, eles estão em uma mesma altura. Significa que esses pontos, eles sofrem de uma mesma pressão, certo? E que pressão é essa? Bom, vocês estão vendo aqui que o ponto B ele está localizado, por exemplo, um pouco abaixo da superfície do líquido. Então, ele sofre a pressão realizada pelo líquido mais a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela está aqui em cima, ó. Como vocês podem ver, a pressão atmosférica ela entra por esse buraco de cima do tubo, certo? E o mesmo acontece aqui no ponto C e no ponto D. Vocês estão vendo aqui que tem uma camada de líquido muito maior em cima. Então, o ponto C e o ponto D estão sob uma pressão maior se comparado ao ponto A e o ponto B, certo? Mas o ponto C e o ponto D têm uma mesma pressão, porque os dois estão em uma mesma altura, correto? Então, vamos supor esse mesmo tubo com esse mesmo líquido aqui. A gente vai tirar um pouco desse líquido e vai esvaziar um pouco o tubo, certo? E o que que acontece? Tendo conhecido a densidade desse líquido azul, a gente pode descobrir a densidade de outro líquido quando a gente adicionar ele em uma desses canais aqui do tubo, certo? E como que a gente vai saber isso? Bom, em uma situação de dois líquidos imissíveis, dada a densidade de um líquido, pode-se descobrir a densidade do outro a partir de um dispositivo chamado tubo em U, que é o dispositivo que a gente vai estudar aqui agora, correto? Então, o que seria líquidos imissíveis? São líquidos que não se misturam, por exemplo, água e óleo, água e azeite, certo? Então, o que que a gente vai ver aqui mais para frente? Agora, a gente vai ver um exercício relacionado a isso, certo? Vamos lá. Observe o sistema abaixo, descubra a densidade do líquido a partir dos dados apresentados, certo? Então, o problema, ele apresenta para nós todos os dados que a gente precisa para poder realizar essa atividade. Então, vamos coletar esses dados aqui. A gente tem uma densidade de um líquido conhecida, que seria aquele líquido azul que a gente viu anteriormente, e agora a gente adicionou aqui um líquido 2, que seria um líquido de uma densidade desconhecida. E ele está aqui representado por esse quadradinho verde, certo? Vamos supor que isso seja um líquido que a gente acabou de adicionar. Ele também deu uma altura, aqui e aqui, que a gente vai entender já já. Bom, primeiro vamos anotar aqui a nossa densidade 1, que é 900 quilogramas metros cúbicos, certo? Então, vamos lá. A gente acabou de ver que pontos em uma mesma altura sobre um mesmo líquido homogêneo sofre de uma mesma pressão, correto? E aqui eu já deixei até anotado o ponto A e o ponto B. Tá vendo o ponto B? Vamos supor que a gente pegue um ponto marcado exatamente na divisão entre o azul e o verde, mais puxado um pouquinho para o azul, porque é o líquido que a gente quer colocar o ponto, correto? Então, a gente, nessa divisão entre o líquido azul e verde, a gente vai colocar um ponto e vamos denominar esse ponto de ponto B. A gente vai pegar e na mesma altura que esse ponto B foi marcado, a gente vai marcar um ponto A, correto? Tá aqui o ponto A. E o que que acontece agora? O ponto A e o ponto B sofrem uma mesma pressão, correto?
E que pressão seria essa? A gente acabou de ver que tem uma corrente de ar aqui em cima, que a gente faz, que é a nossa pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica, ela está tanto aqui na parte do ponto A, quanto aqui na parte do ponto B, certo? Só que também esses pontos eles sofrem a pressão do líquido, e a pressão do líquido está aqui representada. E essa pressão do líquido, aqui a gente tem uma pressão ocasionada pelo líquido azul acima do ponto A, e aqui a gente tem a pressão do ponto que é realizada no ponto B, que ela é ocasionada por conta da quantidade de líquido de uma densidade desconhecida, certo? Então, como que a gente vai descobrir qual é essa pressão que o líquido faz nesses pontos? A pressão feita no ponto A, ela é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido 1. E a pressão no ponto B é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido 2, certo? O que é essa pressão do líquido 1 e pressão do líquido 2? A pressão de um líquido, ela é dada pela densidade desse líquido vezes a altura que esse líquido está em relação a esse ponto, vezes a gravidade, correto? Então, a gente tem essa relação aqui. Se a gente analisar, a pressão no líquido 1, ela é a densidade do líquido 1 mais a altura menor, que é a dos 6 centímetros aqui, vezes a gravidade. E a pressão no líquido 2 é a mesma coisa, é a densidade do líquido 2 vezes a altura maior, porque aqui a gente tem uma altura bem maior se comparada à altura do líquido 1, certo? Vezes a gravidade. Então, com isso, basta a gente meio que igualar essas proporções. Então, a pressão feita no ponto A, ela deve ser igual à pressão feita no ponto B. E o que seria isso? A pressão no ponto A é a pressão atmosférica mais a densidade do líquido 1 vezes a altura do líquido 1 vezes a gravidade. Isso aqui deve ser igual à pressão atmosférica mais a densidade do líquido 2 vezes a altura do líquido 2 vezes a gravidade. Pela igualdade, a gente consegue cortar aqui a pressão atmosférica, que tem dos dois lados, e a gravidade. Sobrando para a gente, então, densidade vezes a altura menor, densidade 1 vezes a altura menor, mais a densidade 2 vezes a altura maior. Então, mexendo um pouquinho com isso aqui, a gente vai passar esse H para cá. E vai ficar com algo mais ou menos assim. A densidade 2, ela é igual a densidade 1 vezes H dividido por H maior. Correto? O nosso H menor, a gente já sabe. O H menor é 6 centímetros. E o nosso H maior é 20 centímetros. Então, vamos só aplicar agora aqui na equação que a gente acabou de descobrir. A densidade 2, ela é igual à densidade do líquido 1, que é 900 quilogramas metros cúbicos, certo? Vezes a altura menor, que é 6 centímetros. Isso aqui tudo dividido por 20. Com a ajuda de uma calculadora, a gente descobre que o valor dessa conta aqui vai ser 270 quilogramas metros cúbicos. E esse aqui é a densidade do nosso líquido 2, certo? Eu fiz toda essa conta supondo que vocês saibam o que é densidade. Mas, de forma resumida, a densidade ela é como se fosse o peso de um líquido. Não é um termo muito correto, mas só para entender como que acontece é mais ou menos isso. Vamos supor que a água, que é o mais comum, 1 centímetro cúbico de água, que é mais ou menos algo assim, certo? 1 centímetro cúbico de lado,
ela tem uma relação a 1 grama centímetro cúbico, certo? Então, 1 centímetro cúbico de água pesa mais ou menos 1 grama. Se a gente fosse possível colocar água no estado líquido em formato de cubo numa balança, a gente teria mais ou menos 1 grama, certo? E a densidade, ela pode variar. Por exemplo, o óleo, a gente fala que é menos denso que a água. Então, 1 centímetro cúbico de óleo, ele pesa menos do que 1 centímetro cúbico de água. E é por isso que o óleo, ele tende a ficar sempre na parte de cima da água, porque o peso dele é menor. Ele vai para cima e a água vai para baixo, certo? Então, a relação de densidade é mais ou menos essa. Bom, eu espero que todo mundo tenha entendido o que eu fiz aqui, certo? Eu vou estar encerrando essa gravação por aqui. Eu espero que a gente se encontre novamente e até mais. Obrigado por terem assistido.